eu vou entrar nas questões bíblicas ali. Eu sei que tu deve ter A gente, 52 páginas. eu não vou nem. Não, na verdade, tem duas aqui, eu não vou nem entrar muito aqui agora. Se ele abrir, Mas dá 24 horas. é interessante 24 horas de quando. Principalmente quando eu vejo o cenário profético que foi preparado para o nascimento de Cristo, cumprimento de promessa e alerta para que pessoas fossem testemunhar de que a palavra era verdadeira, é muito forte. Porque, observe, eu vou começar com os magos. Os pastores foram lá, encontraram na manjedoura. Só que os magos, quando vieram, em Mateus relata, capítulo 2, que eles vieram e o encontraram em casa, né? Existia, naquela época, o imperador, por nome César Augusto, e ele dividiu, né? Dividiu as terras de Israel ali e colocou governantes, né? Reis, para que governasse. Nessa época, Herodes era o rei da Judéia. Mas o imperador de Roma, quem mandava em tudo, era César Augusto. Só que quando os magos, eles foram avisados, e isso daí, Deus falou muito forte comigo sobre representações e características de um verdadeiro adorador. Cara, essa palavra mago pode tirar por colocar como astrólogos, alguém que tem conhecimento de ciência e tudo. Algumas tradições ainda falam sobre reis persas, né? Que era Gaspar, Melquior e Baltazar, né? Mas não vou levar em consideração porque não se tem certeza. Mas uma coisa é certa, eles tinham posses. Eles deixaram o conforto da sua casa, um ambiente que poderia trazer prazer e descanso para uma grande jornada. Eu não estou falando sobre crente que mora a 2 quadras da igreja e quando vem um tempo chuvoso tem desculpa. O guarda-chuva está furado, o carro não funciona, a bateria se foi. Eu estou falando de pessoas que foram avisadas através de um sinal no céu. Porque Deus ele reconhece um verdadeiro adorador e o sinal sempre virá do céu. O que vem da terra ou de baixo é coisa do tinhoso. Então Deus sempre traz do céu para a nossa vida. Então aquela estrela lhes comunicou algo. Uma revelação profunda, uma direção. Siga-me. Eu não estou falando sobre pessoas que estavam acostumadas a ouvir dos seus pais e avós sobre a coluna de fogo, sobre a nuvem que os direcionou no Egito. Eu estou falando sobre pessoas de uma terra distante. Por isso que a Bíblia ela é enfática e clara em dizer que vieram do Oriente. E eles vêm. Eu imagino os percalços durante essa viagem, as grandes dificuldades que foram encontradas. Não se relata o número de que vieram, né? A tradição diz 3, mas pelo fato de ter 3 presentes, mas não se comunica os quanto eram. Mas o fato é que eles se desprenderam e eles saíram. Envolveu recurso, tempo, poderiam estar em casa, mas foram. E quando eles chegam lá, para Herodes, Herodes se sentiu afrontado quando foi dito, nós viemos adorar o rei dos judeus. Primeira coisa que eu aprendo aí, que Jesus não era problema para o imperador César Augusto. Porque ele era imperador de Roma e ele era legítimo no seu trono. Mas aí tem gente que vai doer. Mas Herodes, ele estava ali sendo colocado como rei de forma ilegítima. E todas as vezes que um líder se levanta de forma ilegítima, o pensamento é, vai lá e depois me comunica onde está que eu vou matar. O pensamento é esse, eu vou adorar, mas o coração é, eu vou matar. Então tem muitos líderes se levantando aí de forma ilegítima que o pensamento é, vamos adorar junto, mas no final das contas a punhalada é forte nas costas. Tá entendendo? É para matar. Então você observa que Deus ele tem um cuidado, porque quando ele direciona, ele prepara tudo. Poderia simplesmente Deus antes dizer, não vai até Herodes porque a estrela vai num determinado lugar e eles irem até Belém. Mas Deus ele permite que muitas vezes a gente tenha esse confronto no meio da trajetória para que a gente aprender que ele está no controle de todas as coisas, mesmo que alguns Herodes se levantem sobre a nossa vida. Eles saem, vão até Belém. Chegando lá, eles agora se desprendem de algo que comunica muito mais adoração do que palavras. A rendição no fato de se ajoelhar e reconhecendo que aquela criança era muito maior do que o Herodes que eles conheceram antes. Herodes tinha status e tinha título. E é interessante que Herodes logo entendeu que o rei que seria adorado não veio para estar junto com ele ou dividir as terras. Veio para substituí-lo. Irmãos, e é um problema quando o crente começa a observar que o seu tempo passou e que Deus levanta outro que vai lhe substituí-lo, o espírito de Saul entra e começa a tirar de todas as formas, dado, tudo, quer matar. Tá entendendo? Isso é comum, a gente tem visto nesses últimos dias. Foi o que Herodes fez. É o que Herodes fez. Diz, ó, vai lá. Aí depois volta aqui e me diz onde é que ele tá, que eu vou adorá-lo. Tá entendendo? Só que o texto diz que Herodes chamou os magos à parte.
Só que depois, a questão é, antes ele diz o quê? Chamou o sacerdote, chamou o escriba, chamou todo mundo. Disse, o que estão falando acerca desse daí? Quem é esse daí? Outra casta religiosa que também não compreende, porque toda casta que está ao lado de reis e líderes ilegítimos está cega espiritualmente. Aí tem que vir 3 do Oriente para trazer luz e dizer, olha, para vocês pode não ter significado, mas existe uma promessa e está aqui a estrela nos comunicando algo. Porque se fosse eu, irmãos, eu certamente teria dito, opa, peraí, sinaliza algo. A estrela está guiando. E eles estão dizendo que o rei nasceu, e nós temos os escritos dizendo que ele nasceria em Belém, vamos para lá. Só que quando sua mente está ofuscada, meu amigo, pode comunicar, pode falar, pode vir anjo, é mais fácil trazer pastores, é mais fácil trazer astrólogos magos do que fazer com que pessoas que estão aí na linhagem da descendência da cadeira de... Eu vou até cuidar para não falar muito, mas o certo é que eles vão lá e eles adoram. Eles rendem-se e entregam. Por isso que eu digo que oferta adora, irmão. Aquilo que você entrega para o Senhor comunica o nível de adoração. É você sendo Abrão e dizendo o que há de melhor é o cumprimento de uma promessa. É o meu filho. Mas se ele pediu, eu entrego. Por quê? Porque nós somos mordomos e entendemos que aquilo que ele nos deu é para nós estarmos apenas cuidando. Mas é tudo nas mãos dele. Mas Hebreu diz que a fé de Abraão era tão grande que o fato de saber que aquele filho seria o filho da promessa e era o da promessa, que a descendência viria através dele, que diz o texto sagrado, que se Deus fosse preciso matá-lo, parafraseando, para alguns entenderem de forma muito mais clara, Deus teria poder suficiente para ressuscitá-lo. Então fica despreocupado que o que é teu. Deixe que os Herodes se levantem e podem tentar matar aquilo que Deus te entregou. Mas Deus, ele pode permitir que morra, mas também ele vai entrar com grande poder para ressuscitar e mostrar que ele não está alheio a situação nenhuma. Então é interessante que depois de todo esse fato de adoração, agora Deus comunica algo para eles, dizendo, olha, agora não retornem pelo mesmo lugar que vocês vieram, vão para outro. Deus sempre tem um escape. Oh, coisa boa. Só que crente é teimoso. E crente quer andar por lugares onde já deu certo. Não, mas eu vim, deu certo, eu vou voltar. Só que Deus, para quem serve, sempre vai ter um novo caminho. Mas esse caminho nunca vai lhe tirar da porta estreita. Sempre vai lhe trazer para o caminho da obediência, do propósito e levar ele à porta. Então, começamos a aprender com tudo isso daí, né?